Pronto. Aí, agora oficialmente, boa noite. Vamos começar aí nosso segundo encontro, nesse calor que está fazendo aí, véspera de Natal. Algumas pessoas já mandaram aqui no chat algumas perguntas aqui pra gente, várias perguntas. Elas vão ser respondidas aqui ao longo da apresentação. A maioria está encaixada em um ponto da nossa apresentação. E caso vocês permaneçam com as perguntas, nós no final retomamos, né? Se tiver algum ponto que a gente deixou de abordar e de responder. Qual que é o pensamento dessa nossa segunda aula? Eu espero que vocês tenham tido tempo de assistir a primeira, né? Na primeira aula foi mais uma apresentação geral do que é o estudo de casos, e hoje nós vamos apresentar um espelho de prova e, com base nesse espelho de prova, entender como vocês vão construir a dinâmica da resposta de vocês. Ainda tem muitas dúvidas inclusive, que são básicas ali, até mesmo de entendimento do edital, gente. Por mais que seja chato, especialmente para quem não for muito acostumado, ler o edital é extremamente necessário, porque ele é a letra, ele é o que rege todo o processo de vocês. Então, vocês têm que conhecer muito bem o edital, tá? Vamos lá, então, para o nosso segundo estudo. Gente, eu já tinha falado a respeito disso, né? Vamos repetir, vamos frisar, né? O que é esse estudo de caso, o que é dizer fazer um estudo de caso. Aliás, perdoe se eu de vez em quando falar no plural, é porque no direito nós somos acostumados a fazer vários e vários estudos de caso, tanto que nós nós somos chamados de causídicos, né? Porque nós aplicamos o direito ao caso concreto. Então, nesse caso, o estudo de caso vai ser dado um fato real da vida de vocês, fato real ou fictício, perdão, para que vocês busquem soluções, para que vocês entreguem uma solução possível para aquele dado caso concreto. E, na verdade, em qualquer profissão, todo o que aplica os seus conhecimentos acaba por fazer isso. O médico, quando faz o diagnóstico, ele está solucionando um dado caso. Vocês também, quando fazem o diagnóstico aí na fazenda, no pet shop, enfim, também estão fazendo essa aplicação, né? E o fiscal também o fará encontrando uma dada situação em que ele precisa ali fazer a aplicação correta das normas aí pertinentes à sua função, tá? Então, o que nós temos aqui? Esse texto, né, que vocês vão escrever é um texto dissertativo, né? Não estou habituado, o que é dissertar? Discutir um determinado ponto, apresentar soluções, apresentar opiniões, argumentos, né? De modo a construir uma dada narrativa linear. Ele pode ser argumentativo, ou pode ser como no caso de vocês, que não vai ser isso, porque o pessoal do direito faz muitos argumentativos, né? Ele vai ser a dada solução mesmo de um caso que vai ser apresentado para vocês, um caso dentro da área de vocês. E é nesse ponto que eu falo, gente, o calor aqui tá demais. E é nesse ponto que eu falo que não vai ser exatamente um caso muito complexo. Por quê? Se trata de uma prova de português, gente. Se é uma prova de português, vai ter um professor de português envolvido. Então, esse caso, ele não pode ser muito complexo, que não permita a estrutura de uma dissertação, ou haverá uma dificuldade também na correção. Então, é nesse ponto que eu friso, quando as pessoas vêm me perguntar, não vai ser um estudo parecido com aquele estudo que vocês têm no âmbito da faculdade, em que o professor deu uma dada matéria lá de, sei lá, anatomia. E aí você vai lá fazer as respostas a respeito de anatomias, enfim, de suínos, que seja. Não vai ser nesse sentido, tá? Pode ser um caso de uma possível infecção ou de algo que vai prejudicar a qualidade do alimento, e aí você vai ter que analisar. É algo nesse sentido,
tá? Mas que permite uma intelecção e um pensamento que vá além de simplesmente dar uma resposta que tem um cunho técnico, né? Porque são 60 linhas. Tranquilo? Vamos lá. Então, olha só, esse gênero vai ser baseado, essa construção textual, essa produção textual, vai ser baseada num caso real ou fictício. Então, pode ser um caso que seja relevante para o mapa, né, um tema que seja relevante para o mapa, pode ser o caso das carnes que aconteceu, que dificilmente eu acho que vai ser abordado, mas poderia ser o caso das carnes. Ou pode ser um caso fictício, um caso construído, para ali fazer o embasamento da sua construção dissertativa, tá? Em geral, ela propõe esse tema, então você poderá escrever entre 45 e 60 linhas. A Milena estava até me perguntando aí a respeito de estilo, de como era a prova antes, enfim. Antigamente se deixava um tópico aberto, né? Muitas provas ainda fazem nesse estilo, deixam um tópico aberto, né? Disserte, apresente um texto dissertativo, argumentativo, a respeito do tema tal, violência contra a mulher, por exemplo. E aí você construía. Né? Quando você trabalha com estudo de caso, é muito mais fechado, é muito mais guiado, porque há uma resposta que eles esperam, eles já têm uma resposta padrão, eles têm um gabarito ali daquele determinado estudo de caso. E aquelas letras A, B, C, D e E não são porque eles são bonzinhos. Aquilo ali também haverá de ajudar o examinador a construir a própria resposta dele, né? Lembrando que a gente tem uma banca de português que corrige, então ele tem que ter parâmetros, porque se você inserir, se todo mundo ficar muito aberto para construir essa dissertação, você não tem parâmetros de comparação e parâmetros de correção. E isso dificulta tudo. Então, por isso que aqueles 5 itens ali é uma forma também da banca guiar o trabalho dela, né? Ela ajuda, ou talvez até atrapalhe, porque pode pedir um conceito muito difícil, que de repente você não se lembra no momento, mas também dá um direcionamento de como ele quer a construção dessa resposta. O chat andou aqui muito. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para mim. Ok, não, esses não foram para mim. Deixa eu continuar aqui. Bem, então você vai ter aí 60 linhas para escrever, como eu falei no primeiro encontro, em hipótese alguma menos de 45, e também se você tiver substrato, elementos para escrever bem, que você se aproxime das 60. E aí já me fizeram várias perguntas aqui no chat antes da gente começar. Precisa ter introdução? Precisa ter conclusão? Gente, precisa. Precisa sim. Precisa ter um modelo, ter um formato. Se você não colocar, você vai perder ponto. E vai perder muito ponto. E cuidado com uma coisa, essa nossa redação, essa nossa preparação aqui, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser pensada. Nenhum curso preparatório ou nenhum professor tem todas as respostas para você, né? Tem também aqueles que são autodidatas, mas a função do professor é facilitar a sua caminhada. Se ele não está fazendo isso, ele não está cumprindo a sua função, né? E direcionar essa caminhada. Então, o que é principal que vocês saibam que dificilmente quem é acostumado a produzir textos faz um texto sem uma introdução ainda que seja mínima. E não estabelece algum tipo de fechamento, ainda que ele seja mínimo. Então, é uma estrutura esperada de um texto, é algo que o seu examinador ele já espera ver. Índia fez uma pergunta e o título. Anderson, na verdade, nesse caso, eu vou até dizer de uma forma diferente, é dispensável, tá? Nesse caso aqui, porque, por exemplo, quando se propõe o tema lá, violência contra a mulher. Opa! Tô cansada, é véspera de Natal. A violência contra a mulher. Aquele tema ali já serve para você começar a escrever. Da mesma forma, estudo de caso, né? Tanto que nós não vamos trabalhar com um tema único. Às vezes são temas correlatos aqui. Como a gente viu na aula passada, nesse caso das políticas públicas,
você tinha um conceito de administração racional, nem lembro exatamente o que que era, e de gestão. Tinham dois conceitos, eles podiam ser relacionados, né? Mas você não tem um tema específico, não era trabalho escravo. Então, assim, não precisa pôr o título, você já vai para a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Beleza? Vamos lá. Então, aqui nesse caso, por exemplo, como se colocou aqui nos slides, tem um estudo de caso que era do concurso de gestor aí, que acabou não indo adiante, teve problemas aí no seu edital, que era a respeito de erradicação de trabalho escravo no Brasil. E para desenvolver, ela misturava aí conceitos de gestão, uma série de conceitos. Então, como vai ser, né, a estrutura da prova de vocês? Serão conceitos da área de vocês, né? Trabalhem bastante com conceitos. O que eu percebi é que ela gosta de colocar o estudo de caso para você analisar e encontrar a resposta, né? A resposta ali possível que ela está procurando. E além disso, se trabalha com vários conceitos, né? Ela vai inserir um conceito que talvez quer que você trabalhe, e enfim, e a forma de inserir e pedir que você aborde aquele conceito também está ajudando uma banca que, conforme eu digo, que é de português. Essa prova é uma prova baseada em um tema da área de vocês, mas que é uma prova de redação, é uma prova de cunho dissertativo, tá? Ela quer medir, os conhecimentos técnicos também estarão ali abordados, mas ela quer medir a capacidade que nós temos de usar o nosso código, a nossa língua, o nosso vernáculo, que apesar de falarmos desde bem jovem, muitos encontram dificuldade de desenvolver aí o correto uso da língua portuguesa, tá? E nisso muito candidato bom pode cair pela falta de hábito, pela falta do treinamento. E como eu disse, um excelente conteúdo, mas com muitas falhas de redação, vai ser apenado, não adianta. Não adianta, é capaz, é bem provável que alguém que domine mais a escrita e que de repente não atinja todos os pontos do conteúdo consiga uma nota alta, que alguém que alcançou as respostas, mas não conseguiu ter coesão, coerência, fluência e encadeamento de ideias. Por isso que é tão... Oi, conseguiu desemudecer? Fiquei feliz. Consegui desenvolver. É que só para complementar, tem uma coisa também que é importante que os candidatos prestem atenção. A banca, quando a gente fala assim na banca, na ESAF, a gente não está falando somente tipo, em uma equipe. A gente está falando em duas ou três equipes. Tipo, a ESAF ela tem a banca proponente, que é a banca que vai realmente fazer o estudo de caso, fazer a proposta e elaborar as possíveis respostas que serão aceitas e avaliadas pela banca de correção. E essa banca de correção, ela não será composta por médicos veterinários. Ela será composta por professores de português, por profissionais de linguística. Então tipo de coisa. Por mais que o tema ele seja um tema que estará incluído nos conteúdos específicos do edital, eles não costumam ser extremamente técnicos, não em todos os quesitos, e a forma com que você deve escrever a sua redação, ela deve ser uma forma bastante clara, coesa e coerente, para que uma pessoa que não é veterinária, que obviamente foi treinada para corrigir aquele texto, mas que não é especialista da área, consiga te entender e te avaliar bem, né? Era somente isso mesmo. Eu gostei bastante dessa observação. Tinha colocado aqui o slide da banca, né? Mas como ele explicou, a gente tem a banca proponente que vai elaborar a prova, um possível gabarito, né? Quando a gente pensa em gabarito, tem gabarito de prova aberta, professora? Tem. Quando eu faço, eu também, quando eu proponho uma questão, eu tenho uma perspectiva da resposta que eu quero. Claro que, especialmente como o direito é bem mais fluido, né, que as outras ciências,
eu posso ter uma margem de receber ali outras respostas, outras posições que sejam igualmente interessantes e que eu vou considerar ali para a resposta. Mas toda vez que o examinador ele faz uma pergunta, ele já tem uma resposta em mente. Então, é exatamente esse possível gabarito, né? Então, essa banca proponente, ela vai ser feita aí por profissionais da área e talvez até mesmo envolvendo pessoas, muito provavelmente, pessoas que são do próprio ministério, né? E aí você tem uma banca, bancas corretoras, né? Na verdade, algumas bancas, para alguns concursos, divulgam os nomes, por exemplo, para diplomata, para a área jurídica, como a AGU, e outras carreiras jurídicas, eles sempre divulgam quem vai ser a banca, né? Até mesmo para dar um norte para o aluno conseguir estudar, né? Se o professor tal está na banca, a obra dele vai ser relevante, que eu estude, enfim, isso tudo pesa no conjunto. Mas aqui a gente não tem como saber, mas sabe que é uma banca composta aí por professores da área de letras, né? Mas eles vão precisar, aí, conforme o Anderson falou, precisar entender o que vocês propuseram aí como resposta. Então, no momento de escrever, escrevam como veterinários para não veterinário. É mais ou menos quando você está dando aí a resposta a uma pergunta, uma dúvida do seu cliente lá da fazenda, ou do pet shop, enfim, essa é a ideia, né? E uma banca recursal também, né? Que vai analisar os recursos interpostos, tá bem? A banca Vamos lá, recursal, a pode banca falar. recursal, ela tem até uma peculiaridade que quando você vai fazer o recurso, ou pelo menos foi assim no concurso que eu fiz para ela, né, que foi o da FUNAI, de indigenista especializado, quando você ia interpor o recurso, os recursos eram diferentes. Você interpunha o recurso de aspectos linguísticos, que provavelmente obviamente, ia para a banca corretora, que é de profissionais de letras, e você interpunha em um outro recurso separado o recurso de conteúdo, que seria, obviamente, analisado pelos profissionais de veterinária. Então, não, o trabalho ele não é feito pelas mesmas pessoas. Ele é obviamente interligado, mas, as áreas elas são separadas. Ok, quer fazer mais algum apontamento? Exatamente isso mesmo. Então, assim, isso que a gente teve em mente de trabalhar com o professor, com o professor aqui, a pessoa mandando mensagem aqui, trabalhar com um professor que é da área de vocês, até mesmo para coordenar, para espelhar mesmo como é a realidade da elaboração no âmbito da ESAF. Então, a gente teve essa preocupação até mesmo para espelhar mesmo o dia a dia da profissão ou como pode ser a característica dessa prova realmente, né? Vamos lá, então. Esse estudo de caso aqui, ele já foi também um pouco mais técnico. Vocês podem observar que quando o cargo ele é aberto para qualquer área, a tendência é que a ESAF faça uma prova mais genérica. Quando ele é para uma área específica, já costuma fazer um estudo de caso um pouquinho mais fechado. Como eu falei aqui, essa área é para engenheiro, construção civil, e aí ele já vem aqui embaixo nos quesitos, conceitos de tempos produtivos, né? Vou dar uma lidinha aqui que não custa, até mesmo para a gente entender o que é o estudo de caso. Segundo Caixa, que deve ser um autor, aferir as composições significa dimensionar produtividades de mão de obra e equipamentos, além de consumos e perdas de materiais envolvidos na execução dos diversos serviços da construção civil. Com isso, o processo de aferição promove a atualização e ampliação do banco de composições, incorporando novos insumos e técnicas construtivas e a padronização das premissas e dos critérios, né? Estou falando a respeito aí de assuntos técnicos de construção civil. Tendo como norte as citações acima, elabora um texto coeso, de no mínimo 45, no máximo 60 linhas, que aborde os seguintes aspectos da temática supracitada.
conceito de tempos produtivos, improdutivos e ociosos. Gente, é até interessante que, assim, é nesse sentido que eu falo que a ESAF, ela é uma banca mais coerente, previsível. Até você que não é da área, se você olhar esse estudo de caso, para quem é acostumado a redigir, você consegue trabalhar alguma coisa. Claro que você não vai trabalhar com a mesma qualidade que alguém que é engenheiro, que estudou, que leu isso, que conhece, que consegue citar exemplos. Mas você consegue imaginar aqui também uma resposta. É nesse sentido que vocês não devem se sentir tão preocupados assim, porque vocês já conhecem bastante a área de vocês já estão estudando bastante a parte específica também, e, portanto, é só uma questão de aprender a transformar isso num código, a transformar isso numa estrutura, né? E a metodologia de aferição usada neste processo e o seu impacto durante a elaboração de orçamento de um projeto. Não sou engenheira, mas eu me sinto com tranquilidade para poder redigir algum texto nesse sentido. É esse que é o ponto, e é nesse sentido que eu falo que é uma prova de português, usando a temática da área de vocês, mas é uma prova de português, tá? Esse aqui já foi de indigenista especializado, né? Que é o mais recente que a gente tem, eu já falei a respeito para vocês, né? Que eles trazem aqui já foi uma questão real que envolve uma preocupação aí do órgão que está fazendo a contratação, que é a FUNAI. Tem uma pergunta ali no chat, deixa eu ver se é para mim. Ok. Então, aqui eles fazem uma pequena introdução também, dizendo que em setembro deste ano, no caso de 2016, foi divulgado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul o lançamento de 750 cartilhas sobre a Lei Maria da Penha nas línguas Guarani e Terena, a serem distribuídas nas aldeias. Segundo os dados veiculados pela imprensa, tal demanda surgiu das próprias mulheres indígenas preocupadas com o aumento da violência contra a mulher nas aldeias. De 104 agressões relatadas em 2010, o índice subiu para 619 em 2014. As mulheres indígenas também demandaram à Defensoria maiores informações sobre como elaborar as denúncias, dado que apenas uma delegacia da mulher, localizada em Campo Grande, possui uma intérprete indígena. Ou seja, que eles pegaram um problema real e trouxeram para vocês trabalharem com um assunto também que hoje está em voga, que é exatamente Tá muito calor aqui, gente. Um assunto que está em voga, que é a violência contra a mulher. Foi a violência contra a mulher aplicada, a questão da mulher indígena, que ainda é mais minoria, né? E que sofre com uma série de questões. A população indígena já é intensamente discriminada, né? E você ainda tem a questão da mulher indígena, que ela acaba sendo a minoria da minoria, né? E dentro desse caso, eles pediram para se analisar 5 quesitos, que provavelmente também vai ser o estilo da prova de vocês, né? As eventuais causas do aumento de denúncias de agressões. Como que eu vou começar respondendo isso? Prestar atenção no que a ESAF quer. Ela quer as causas desse aumento de denúncia aí que foi evidenciado ali. Por que que isso aconteceu? Por que se está denunciando mais? É porque agora se tem mais consciência, eles estão procurando, ou porque a situação da mulher indígena piorou em algum sentido? Por exemplo, são coisas que você vai se perguntar. De que forma esse tema pode ser compreendido no âmbito das demandas dos movimentos indígenas do Brasil? Ou seja, os movimentos indígenas têm uma série de demandas. O que é isso? É uma demanda da mulher indígena. Ótimo. Em que campo ela se insere? Esse é todo um pensamento que você tem que fazer prévio antes de responder. É uma preparação. Eles chamam isso em inglês de stream of consciousness. Quando você, né, vai fazendo um brainstorming, você vai trazendo uma série de ideias que são prévias ao seu texto e que você vai ter que depois estruturar. Você não pode de imediato começar a escrever, a não ser que você já seja uma pessoa extremamente adaptada a isso, tá? Vamos embora. Os dispositivos legais de garantia dos direitos aos povos indígenas.
Dentro desses dispositivos legais, como vocês serão fiscais também, vocês vão precisar citar. Até uma aluna na aula passada me perguntou se era relevante. Sim, porque quando você cita os artigos, isso traz uma precisão, isso demonstra uma precisão e uma clareza de conhecimento da sua parte. É muito bom citar, e claro, se você não souber, não tem problema. Basta saber a parte conceitual. Mas quando você fala o artigo e fala a norma, isso gera um entendimento de precisão, precisão conceitual, precisão de conhecimento. Vamos lá. As possibilidades de atuação do Estado para a manutenção desses direitos, as implicações antropológicas dessa situação no âmbito das relações interétnicas. Vocês podem observar uma coisa, a letra D pede uma solução por parte do Estado para resolver o problema. Quando a ESAF faz isso, ela está testando a sua capacidade como agente público de pensar o papel que a instituição na qual você faz parte tem para a melhoria de uma dada política pública. Então, isso vai ter na área de vocês. Quando pede para analisar aquele quesito em relação a uma postura do mapa, isso é feito porque você, a todo momento, quando você está em reuniões, seja com o próprio ministério ou com outros, você tem que conhecer a prioridade do seu ministério e os interesses ali que envolvem aquela categoria na qual você trabalha. Então, isso vai ser solicitado. Isso aqui já está te treinando como agente público, tá? As implicações antropológicas aí já são uma questão bem aberta, bem ampla, né, já ligado a problemas conceituais para resolver aquela questão. A de vocês já não vai ser tão conceitual. Ela pode ser um pouco mais aberta a respeito de um problema que seja atual, que envolva atualidades, ou ela pode ser mais fechadinha aí, relacionada à área de veterinária, que, como eu disse a vocês, não é a minha área, apesar do fato de que eu adoro animais, né? Fora isso, não temos. O Luiz perguntando, como seria um exemplo de resposta para um tópico? Olha, repetiu aqui, peraí. Como seria um exemplo de resposta para um tópico com a letra C, quando não se sabe os artigos exatos da legislação? Deixa eu te dar um exemplo aqui de mente, tá? Lembrando que eu tenho essa facilidade, vou pôr nessa tela porque tá maior. Eu tenho essa facilidade por ser advogada, né? Então, vamos lá. Vou pôr tela grande. Os dispositivos legais de garantia dos direitos dos povos indígenas. É isso que está na letra C? Porque para mim fica aparecendo os comandos aqui, tanto um pouquinho. Isso mesmo. Então, o que a gente pode dizer aqui dentro desse âmbito? Você tem uma série de dispositivos constitucionais em relação à proteção dos povos indígenas. Você tem a proteção dos conhecimentos culturais dos povos indígenas. Você tem uma proteção em relação, por exemplo, à não aculturação desses povos. Até bem pouco tempo, você tinha uma proteção de legislação penal nesse âmbito e até mesmo em âmbito civil, sendo considerado absolutamente incapaz, mas isso já foi modificado. Mas você tem uma série de dispositivos que se aplicam de forma diferente para povos que são de origem autóctone, né, que são indígenas. Além disso, você tem a proteção das regiões em que eles residem. E eu não estou aqui citando nenhum caso, nenhuma legislação completa, até mesmo porque eu não trabalho com minorias, eu não trabalho com os povos indígenas especificamente, mas quando você elenca essas diversas proteções e dizendo assim, genericamente, existe proteção de âmbito constitucional e infraconstitucional em relação a povos indígenas, que envolvem a proteção da sua língua, cultura, a proteção dos seus espaços culturais, do seu conhecimento. O conhecimento indígena, ele hoje até mesmo tem questões que envolvem a própria proteção aí dos remédios que são feitos, desse conhecimento que eles têm. Então, você pode colocar aí dessa forma genérica, tá? Pode falar aí, Anderson. E tem uma coisa também que
Obviamente, se você sobre dispositivos legais, se você tiver em mente um artigo específico de uma lei ou da Constituição ou de algo, enfim, se tiver algo bem objetivo em mente, como um artigo, um inciso, perfeito, use, porque isso será muito bem avaliado. Agora, se você não tiver certeza, você pode simplesmente citar de uma maneira um pouquinho mais genérica, tipo os dispositivos legais de proteção dos povos indígenas. Você pode citar, por exemplo, o Estatuto do Índio. Você pode citar a parte da Constituição Federal que fala sobre os direitos dos povos indígenas. Você pode citar o artigo 233. Não, aí você já estaria citando um artigo. Mas, tipo, você não precisa ser Aí, tão nesses específico. casos, assim, eu falei de uma forma, assim, de alguém que essa prova aqui não é a área que eu trabalhei, né? Mas vocês têm que pensar em quê? Que quem vai para essa prova, como vocês estão indo, fez a leitura da parte específica. Então, essa pessoa conhece essas leis. Talvez ela não vai lembrar qual é o dispositivo exato, qual é o artigo exato. Nesse sentido que eu falo que não tem importância que você não lembre o artigo exato. Mas você pode Uhum. dizer que existe em âmbito constitucional, em âmbito infraconstitucional, pela legislação X, Y, Z, enfim, e trabalhar mesmo, quando você sabe, até mesmo assim, eu falo para quem, ainda mais vocês que lidam no campo, né, a questão indígena é uma grande querela, especialmente nesses estados do Mato Grosso do Sul. Então, todo mundo tem um certo conhecimento de como se trabalha essas dinâmicas e quais são as proteções. É nesse sentido que eu falo que, caso você esteja perdido e a pergunta feita não está exatamente dentro dos seus conhecimentos, você precisa responder alguma coisa. Não caindo no âmbito do argumento inexato, por exemplo, se a frase ficar muito ampla. Mas você tem que elencar e trazer exemplos para indicar que você sabe quais são aquelas proteções. Quem for mais específico, como no caso o professor Anderson citou, vai ter mais pontos, mas você também não vai perder seus pontos, assim, completamente, entendeu? Luiz. Gente, que calor é esse? Vocês não me responderam se o resto do país está assim. Meu Deus do céu. Tá Aqui um em fogo. Salvador parece, aqui em Salvador parece que você abriu assim o forno para ver se o frango tá assado. Eu quero ir pro sul, pelo amor de Deus, que eu não tô aguentando. Não estou aguentando. Vambora. Olha só. Em relação, isso aqui foi uma coisa que me perguntaram até no início e que vai ser a oportunidade da gente poder responder. Isso daqui é um... E aí, como responder? Né? Eu acho até que esse como responder, tem um slide anterior aqui, eu vou discutir um slide antes da gente começar. Eu acho que essa pergunta de como responder, ela primeiro advém de uma preparação que a gente tem que fazer em relação a... Peraí. A como iniciar a sua prova, como iniciar essa resposta, né? Então, assim, antes de você responder, antes de tudo, especialmente não vá no automático, especialmente se você não está acostumado ao hábito da escrita, não vá nesse automático, porque corre o risco de você fazer um texto extremamente rasurado. E isso daí vai contar em perda de ponto de apresentação. Então, vamos evitar a rasura ao máximo, usar o tempo. Ai, chuva, eu quero chuva, gente. Um pouquinho pelo menos. Estava chovendo demais aqui, mas agora o calor veio com tudo. Você precisa passar aqueles 10 minutos assim de estresse, né, da sensação de receber a prova, de começar a trabalhar esse como responder. Então, quando eu fui falando para vocês ali qual era a palavra, qual era cada um desses itens, eu vou circular de novo agora na hora que a gente vir cada uma das respostas, vocês precisam circular quais são os aspectos mais importantes do caso, porque aí você percebe o que ele está realmente querendo. Muitas das vezes já aconteceu de um amigo seu te perguntar uma coisa e você responder outra. Por quê? Porque você não entendeu o que foi perguntado. E eu vejo muito aluno perdendo ponto porque ele não entendeu o que o professor queria.
E pode acreditar, a gente tem que ser o mais objetivo, o mais direto que se puder nesse termo de prova de concurso. Não procure inventar, escrever de forma muito embolada, escrever complicado demais. Não, gente, keep it simple. Seja simples, claro, limpo. Eles querem um texto limpo, tá? Até mesmo porque na prática do dia a dia você não vai ter muito tempo para poder inventar demais, né? Vamos lá. Quando nós analisamos esses aspectos importantes, é bom que vocês circulem lá qual palavra que vai ser o distintivo. Por exemplo, vamos fazer isso lá no nosso exemplo da FUNAI. Olha só, que palavras que são importantes. Você tem um aumento, se vocês puderem notar aqui, ó, na terceira linha, ou segunda, aqui, começa a partir da terceira, né? A demanda surgiu das próprias mulheres indígenas, preocupadas com o aumento da violência contra a mulher. Então, essa é a temática e esses são os dados. E aqui se pergunta as eventuais causas. Se é causa, se ele diretamente está falando em causa, estão te pedindo isso, você tem que colocar lá. E já evidenciar, e já assinalar e usar essa palavra, sabe? Que eu chamo de ganchos para o examinador perceber que você está respondendo, né? A mesma coisa, como que esse tema está dentro das demandas dos movimentos indígenas? Nós temos várias demandas, então como essa demanda se insere nessa demanda? Você vai usar essa palavra também, vai sinalizar. Pode falar, Anderson. Somente uma observaçãozinha. Eu tenho um amigo que reprovou esse mesmo concurso na segunda fase por não ter prestado atenção porque a ESAF ela é bem específica no que ela quer. Ela está pedindo na questão A as eventuais causas do aumento de denúncias. Eu tenho um amigo que zerou esse quesito A, porque ele falou justamente sobre o aumento da violência contra as mulheres e não sobre sobre a eventual causa de aumento de denúncias. Então você tem que ser bastante minucioso na leitura, prestar atenção em cada palavra que está escrito para você não acabar respondendo uma outra coisa pensando que você está abordando o tema que está sendo requisitado. Exato, e talvez você estudou demais, você quer mostrar que estudou demais. Não, primeiro mostra que você sabe o que ele perguntou. Aí, se sobrar a linha e tiver espaço, você conseguir inserir uma frase, aí insira uma frase com mais conhecimento. Mas a dica é mostre que você sabe o que te foi perguntado, tá? E só não escreva exatamente o que te foi perguntado quando você realmente não tiver domínio nenhum do tema, que eu acredito que não vai acontecer, porque vocês estão estudando, vão estudar, né? E aí você precise dar alguma resposta. A gente só faz isso quando não tem saída. Mas, na verdade, quando você sabe e você quer responder, você vai direto ao ponto, né? Há formatos, por isso que a gente vai trabalhar e vai aprender isso. Há formatos e formatos de ir direto ao ponto, né? Mas aqui você não... Por exemplo, se alguém quisesse falar muito de histórico, trazer outros elementos, isso parece, para quem está lendo, fuga de tema. Parece fuga de tema, fuga parcial ou fuga total de tema. Isso daí também deduz ponto. Então, por isso que, assim, se começou e se quer isso, dê à banca o que ela quer. É igual criança, né? Ela pede o sorvete lá, tá embirrando. Se você levar bala, não vai querer a bala, quer sorvete. Então, dê o sorvete, tá? Vamos lá, então. Então, a partir desse momento, você define o que exatamente a questão deseja do candidato. E é nesse momento que você constrói a sua tese, né? Que vai estar muito relacionado aí ao porquê desse aumento da violência contra a mulher indígena, por exemplo, dentro do nosso caso que a gente usou. E você precisa construir uma tese. Por quê? Na verdade, uma dissertação é uma defesa de um ponto. Ela é uma defesa de um ponto, mas cuidado com isso, a gente já falou na primeira aula. Não é algo pessoal, não utilize primeira pessoa, nem do primeira pessoa do singular, nem primeira pessoa do plural, eu aconselho,
despersonalizado mesmo, tá? E aí, nesse ponto, essas palavras-chave que a gente colocou e que estão aí evidenciadas em cada um dos itens e também no caso motivador ou nos elementos motivadores, seja dados estatísticos que podem ser apresentados também, por exemplo, eles são as palavras-chave que vão te guiar e que têm que estar presentes no seu texto para que você consiga construir uma redação coesa, uma redação de uma nota alta e alta de conteúdo. E às vezes a gente pensa que a nota alta de conteúdo ela vai dizer respeito àquele ponto que eu coloquei que tem a ver com a minha área. Não. A nota alta de conteúdo é quando eu consigo alcançar nos meus argumentos aquilo que a banca quer, tá? Vamos lá. Responder na ordem as perguntas, responder na ordem A, B, C, D e E, mas é colocar lá o A, o B, o C, não, por favor. Vou repetir de novo, não façam isso. É para fazer um texto coeso, dissertativo e íntegro, e para que vocês não tenham dúvidas. Deixa eu até ver aqui se está no ponto certo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui rapidinho minha tela. Olha só, aqui o texto completo, os parágrafos bem divididos, bem equilibrados, utilização boa aí do espaço, né? A letra, ela não é tão grande que passe a impressão ao examinador de que a pessoa não sabia responder e aí fez uma letra grande para gastar o espaço, né? Podia caprichar um pouquinho na letra, mas tudo bem. Nesse caso aqui, olha, pouquíssimas ou praticamente nenhuma rasura. Olha aqui como se resolve a rasura, gente. Faz um traço e continua e faz correto. Faz um outro traço e continua. E o ideal é que fique assim, com essas pouquíssimas rasuras. Por favor, evitem aquelas gaivotinhas, porque deixa o texto caótico. Imagina do pobre coitado que vai ler isso aqui, ler milhares de redações, são 900 pessoas para a segunda fase. Então, assim, tenham dó de quem vai ler e as pessoas ficarão com ainda mais boa vontade em ler o seu trabalho. Tem uma coisa também, gente. Os corretores das bancas de concurso, eles correm contra o tempo. Eles têm muitas redações para ler e eles ganham por redação. Então tem uma coisa, tentem escrever de uma maneira que facilite a vida deles e tentem gerenciar bastante o seu tempo para vocês não fazerem, por exemplo, o que esse candidato fez. Reparem que na primeira página, olha como, volta à primeira página, Blenda, rapidinho. Primeira página, a letra tá perfeita porque, enfim, teve tempo. Agora o tempo acabou. Tipo assim, eu tava no final, últimos segundos da prova, tá lá o fiscal falando, gente, 5 minutos, todo mundo para de escrever. E aí repara como a letra ficou. Tipo assim, não, e repare que ele fez algo, o candidato fez algo, que a banca acabou não penalizando, que ele passou do espaço de margem. Esse passar desse espaço de margem aqui, ele deduz pontos, tá, gente? Então, e tem um detalhe, o que é escrito fora dos espaços, pela letra do edital, inclusive, eles não deveriam nem considerar, mas não teve essa dedução, né? Mas isso eu não observei. Isso eu observei várias provas da ESAP, porque eu pedi aos meus colegas da FUNAI, a gente criou um grupo dos aprovados, e eu pedi a todos eles que me enviassem seus espelhos de redação. Muitos enviaram, e apesar de o edital falar que o que está fora do espaço não seria considerado, que rasura seria, eles não descontaram ponto nenhum por isso. Então, é o tipo de coisa. Melhor mesmo é não arriscar. O melhor mesmo é não arriscar. Mas também, especialmente que a gente sempre vai pensar. Aí teve um corretor mais gente boa, né? Mas é uma competição muito acirrada. E a gente não pode perder por besteira, né? Aqui, na verdade, foi pela correria, mas eu falo assim que por coisas pequenas a gente perder ponto. Então, não sair desses espaços foi como eu contei na outra aula. Eu tinha um colega que fez um concurso para o TCU, ele era advogado experiente, consultor, super acostumado a fazer parecer, e aí ele fez o parecer e ele assinou.
tirou 0, foi eliminado, porque foi uma forma de identificação, você não pode se identificar. Então, às vezes, são pequenas coisas, aliás, vocês fazem muita prescrição, né, tem que sempre assinar muita coisa, muito cuidado com isso, né, para não fazer ali na hora do calor e não estar tão presente, não estar prestando atenção no momento, e às vezes cometer esse deslize que pode aí custar a aprovação. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu voltar aqui pro... então, olha só. É o calor aqui que já tá grande, já tô derretendo, gente. Vamos lá. Ok, responder na ordem, fazer aquela paragrafação bem feita, assim como está na primeira página ali que a gente viu, né? Aquele equilíbrio entre os parágrafos, né? Especialmente para quem tem toque fica fácil, né? Gosta disso, não gosta de nada fora do lugar, então vai fazer as contas lá certinha. Parece que eu estou brincando, mas é sério. É feito um treinamento para que você saiba aí equilibrar aí os tamanhos desses parágrafos, tá? Fazer um fluxograma com estrutura de resposta. Vocês precisam, a partir do momento que analisarem, construir aí o formato que vai ter a resposta de vocês. Quantos argumentos vocês vão usar, e o que vocês vão usar para embasar esses argumentos, isso tudo tem que ir nessa ordem. E fazer um rascunho mesmo, ao invés de fazer um rascunho propriamente dito, né, no primeiro momento, vocês precisam primeiro pensar, e aí se der tempo vocês fazem esse primeiro rascunho, eu acredito que dá tempo, né, pelo tempo de prova. Mas muito cuidado com isso, para depois vocês não ficarem apressados passando a limpo no final, tá? É bom sempre agregar exemplos práticos e embasamento legal, né, já que tem muitas normas lá citadas na parte específica. Tomem cuidado com o jargão da área, né, porque vocês podem perder ponto por critério de propriedade vocabular. Claro que tem alguns termos que eles são bem específicos da área de vocês e eles precisam ser usados e eles estão dentro do seu sentido usual. Mas não utilizem questões que são demais da prática ou vocês podem perder ponto, tá? Que vai entrar dentro de um jargão muito pesado. De uma linguagem que fica excessiva e que fica descaracterizada ali por aquela determinada prova, porque aquela linguagem que você tem no dia a dia da sua profissão, especialmente se for relacionada a animais de grande porte, né, você acaba aí tendo uma linguagem que não é adequada à linguagem escrita, que é mais adequada à linguagem oral, vocês vão me entender, né? Fazer um equilíbrio na resposta, às vezes os slides aqui diminuem de tamanho para mim, eu não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Isso, tem um equilíbrio nas respostas, tem um equilíbrio nos parágrafos, tem um equilíbrio também nos argumentos utilizados, não trabalhar demais um ponto, demais um argumento, esquecer os outros. Tem que ter um equilíbrio ali na sua prova inteira, tá? Vamos ver como isso fica na prática aqui. Primeiro, como responder? E aqui eu respondo um colega que eu não vou lembrar o nome no início, que perguntou, tem introdução? Sim, meu povo, tem introdução sim. Vamos ver aqui essa introdução. Em setembro de 2016, a pedido de mulheres indígenas, a Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul promoveu a distribuição de cartilhas com informações acerca da Lei Maria da Penha em aldeias indígenas da região. Resumiu. Trouxe um primeiro elemento para situar o texto. Situou o texto em relação ao tema proposto. Vamos continuando. O pedido pela distribuição das cartilhas incluiu uma demanda por informações sobre como proceder à denúncia de casos de violência. Esse fato traz à lume um problema antigo da sociedade brasileira, a persistência da violência contra a mulher. Muito bem, situou a situação, situou o caso concreto, que é específico em relação às mulheres indígenas dentro de um contexto maior da violência contra a mulher, que muito provavelmente era o link que se desejasse que fosse feito na resposta, mas não que se fosse trabalhado isso ao longo de todo a dissertação. Ele apenas situou, olha, eu sei que há um contexto de violência contra a mulher generalizada e que, como agravante, né, a mulher indígena ainda está sofrendo com isso, fora as outras situações que pesam a respeito da questão indígena, tá?
No caso em epígrafe, né, no caso supracitado, no excerto motivador da questão, ou seja, tem uma série de formas, tem uma série de expressões que a gente pode usar, que se aprende para fazer menção ao caso, tá? Por se tratar de grupos indígenas, são indispensáveis atuações específicas do Estado na resolução da causa. Aqui, essa aqui é a tese dele. Essa é a tese do candidato. Então, o Estado precisa promover ações, promover políticas públicas para resolver o problema. Apresentou, situou em relação ao geral, fazendo sempre menção ao que foi dito, né, a questão proposta, sem ser muito redundante, sem fazer paráfrase. Muito bem feito aqui um exemplo de introdução. Vocês vão ter que fazer isso. Tá? É claro que com os casos da área. Luiz, pode sim, porque o Luiz está perguntando se pode ser um problema se a introdução ficar grande demais, mais de 5 linhas. Conforme eu disse, é interessante que tenha um equilíbrio de tamanho de parágrafo, e a ideia da introdução é apresentar o texto, apresentar a tese, se houver espaço já apresentar os argumentos que são a favor dessa tese, que vão sustentar essa tese, tá? É mais ou menos essa a ideia. Respondido, Luiz? Bom, Luiz daqui a pouco me dá o feedback ali. Na letra A, quais eram as causas? Olha só, aumento de denúncias, essas são palavras que tem que constar, que você está ciente, que você vai apresentar essas causas desse aumento. O incremento dos processos de regularização fundiária, a presença da FUNAI, isso daí permite uma integração maior dos grupos indígenas com a sociedade. Agora tem a participação especial da minha cachorrinha, vamos lá. Isso possibilitou uma maior difusão de informações, outra causa, né? Que aí faz com que essas pautas também, as pautas que são feministas ou de proteção da mulher, permeiem por diversos grupos. Então, ele apresentou as causas desses aumentos de denúncias, né? Estão denunciando, tem mais denúncia hoje porque há mais violência ou porque as mulheres estão mais conscientes, mais informadas e denunciam mais. Exatamente isso que ele procurou responder. Vamos para B. De que forma este tema pode ser compreendido no âmbito da demanda dos movimentos indígenas do Brasil? Lembrando, gente, esse aqui já é o caso de uma prova mais geral, então ela vai ser mais de debate, né? O tema é mais genérico, então vai ser mais de debate, né? Então, no âmbito desse movimento... Oi, pode falar, Andy. E essa é uma característica que tem sido vista em muitos dos estudos de casos propostos pela ESAF. Obviamente, se você reparar no estudo de caso que foi proposto pela FUNAI, tem questões como a questão C, por exemplo, que são técnicas, ou você sabe ou você não sabe quais são os dispositivos indígenas legais de proteção aos povos indígenas, mas tem muita coisa que eles querem saber o quanto você consegue especular, o quanto você consegue deduzir a partir de um conhecimento prévio, de prévias leituras que você tem. Tipo, esse pode, por exemplo, de que forma esse tema pode. Isso abre um leque para várias possíveis respostas. E se vocês olharem os outros estudos de caso, até mesmo para concursos que são muito mais rígidos, como o da Receita Federal, essa é uma tendência que está sempre presente na ESAF. Eles querem que você especule, eles querem saber o nível de maturidade da especulação de vocês com relação ao tema que foi proposto. Desse nível de maturidade, é até interessante falar do pensar fora daquilo que você estritamente está acostumado a lidar, de ampliar horizontes, gente, vocês já estão todo dia lá fuçando a página do mapa, né? De conhecer o ministério no qual vocês pretendem trabalhar, as realidades do ministério, a política do ministério, as dificuldades, a carreira, as dificuldades da carreira de vocês, os desafios, né? Esse concurso, esses 2 concursos que a gente teve agora para o mapa, num período de crise, você tem abertura de 600 vagas para um órgão. Isso adveio de quê?
problemas evidenciados em fiscalização por falta de pessoal, uma série de questões que foram levantadas. Então, muito possivelmente um dos itens eles vão pedir para vocês pensarem fora dessa caixa estrita, desse modelo estrito em que você acredita que vai ter que dar uma resposta parecida com o que fazia na faculdade em termos de identificação de doença, por exemplo. Vai ser algo mais amplo. Então, conhecer a pauta do Ministério, conhecer o que é importante para o Ministério, o que é importante para a carreira e quais são as dificuldades. Isso também não está descartado de indiretamente ser cobrado na prova, né? É claro que ela não vai poder fugir totalmente do que se é proposto e do que está colocado ali, mas ela pode trabalhar um tema nesse sentido e fazer uma ligação com o que esteja na parte específica de vocês, tá? Ok, vamos lá. E essa aqui é o que é técnica para a área, para quem fez, né, saber os dispositivos legais de garantia dos direitos dos povos indígenas. Então, aqui foi citou-se a Constituição, o que mais aqui? E alguns outros termos específicos, né? Aqui foram citados, né, teve a citação da Constituição, vocês podem observar que ele não colocou exatamente todos os artigos, mesmo porque não cabe, né? Mesmo porque não cabe. Mas evita generalização quando vocês talvez não conhecerem todo o escopo, já começa respondendo. A Constituição Federal prevê, tem o Estatuto do Índio, e aí vai colocando e fala assim, olha, essa legislação se insere dentre outras que também visam essa proteção. Deixa para generalizar no final. Não faz isso no início, porque isso repassa essa noção assim de imprecisão, talvez ele não saiba. Tanto que aqui teve um problema na linha 25, vamos lá na linha 25, agora que eu vi, ó, de argumentação inexata, isso faz perder ponto. Quando você faz frases genéricas demais, aquelas verdades universais, aquilo, como todos sabem, isso não, esse tipo de generalização não, perde ponto, que é uma argumentação imprecisa. Vamos lá, que o professor está derretendo aqui. Quais são... Pode falar. Tem mais uma coisa também, gente. Olha só, se vocês olharem a tabela de correção da ESAF, ela está disponível. Se vocês quiserem, eu posso até pôr no grupo para vocês verem. Embora tenha aquela parte de descontos fixos e variáveis, eu observei dezenas de provas e o desconto variável, tipo até 10 pontos, até 15 pontos, o corretor não costuma variar, ele costuma descontar tudo. Então, vocês realmente têm que prestar bastante atenção para não caírem tipo, nesse tipo de erro, porque vocês vão perder, se acontecer, provavelmente a quantidade exata de pontos que está lá como uma penalização máxima para a falha. Já na primeira, né? É muito ponto, né? Olha só, aqui teve um caso de desenvolvimento incompleto. É quando você começa uma ideia, mas você não coloca ou não a insere num pensamento anterior ou num pensamento posterior. Muito cuidado com isso também. Então, são falhas que podem acontecer. Quando vocês construírem as frases e construírem a argumentação, ela tem que se bastar em si. Não façam frases longas demais, inversões demais, não trabalhem com isso. Como eu falei, mantenha simples, mantenha um texto limpo, um texto que flui, um texto que também você gostaria de estar lendo. É muito bom ter isso em mente e é algo que você não está escrevendo para si. Aqui já começou a ficar com a letra, né? Deixa eu correr aqui que eu tenho que terminar a prova. Muito cuidado com isso, por isso que vocês têm que analisar bem o tempo. Tem que treinar bastante antes, para já se acostumarem quando treinarem fazer dentro do tempo. E simulando mesmo, tá? Para no dia não ter esse problema, né? E aqui as implicações antropológicas, né? Desta atuação no âmbito das relações interétnicas. E aí aqui se dá uma resposta a esse respeito, a nota foi muito boa, né? Mais de 80 pontos, né?
Eu, além desse parágrafo aqui, na verdade, não colocamos tudo, né? Deixa eu ver aqui se eu posso mostrar a prova inteira. Só um momento. Até 60 linhas, eu faria uma conclusão, tá? Eu colocaria aqui um pouquinho mais, eu iria até o final, amarraria todo o pensamento, não precisa trazer aquelas verdades gerais ou uma conclusão massificada. A gente consegue trabalhar isso e trabalhar um bom fechamento para não parecer que ficou automatizado. Ó, respondi A, B, C, D e acabei. Não, aí você retoma, tendo em vista os argumentos apresentados, percebe-se que o Estado, você retoma, você reforça a sua tese, né? Que no caso era a respeito das ações positivas que o Estado pode ter para coibir a violência contra a mulher, tá? Vamos lá. Então a gente terminou esse aqui. Vou mostrar um pouquinho também daqui a pouco a folha de avaliação, né? Como vocês sabem, vão 900 para essa segunda fase. Há uma chance, olha, quem tiver em último, quem passar, não interessa passar. Quem passar em último tem chance de ficar entre os 300. Tem chance, porque é muito ponto. É praticamente zerar tudo e começar de novo. É claro que a pessoa que passou entre os primeiros lugares, ela vai ter uma construção ali positiva, ela vai estar treinando, mas ali no meio do caminho pode ser, tem muita gente que não domina, né, a escrita propriamente dita e que vai sentir dificuldade. Então, você pode não ter passado também, mas passou. Se você for uma pessoa que domina a escrita, você vai entrar entre os 300. Isso assim, com a ESAF, isso é muito certo. Porque há uma tendência, na verdade, a primeira fase parece que ela tira, como a gente fala, né, no popular, tira o grosso, né, faz aquela primeira separação, e na segunda, você pode ter passado em último, você tem a chance de ficar entre os 300. Você tem a chance, não garanto entre os primeiros lugares, né, porque muito passivamente quem passou entre os primeiros vai querer manter sua posição, mas você tem chance de entrar. Então, vamos lá. Conforme a gente falou, a extensão do texto, e aqui o edital deixa muito claro que aspectos textuais serão mais importantes, mesmo quando ela fala em conteúdo, tá, gente? Então, olha só, como que é essa avaliação? Quanto à capacidade de desenvolvimento do tema, a compreensão e conhecimento do tema, o desenvolvimento de uma adequada argumentação, ou seja, você colocou um ponto ali, você sabe defender, uma conexão e a pertinência entre os dados que você apresenta para o tema apresentado. Aqui o problema de falta de objetividade, de começar uma frase, colocar uma ideia, mas a próxima ideia não ter sequência, não estar amarrada, né, não ter ali uma sequência lógica do seu pensamento, que comumente as pessoas fazem, às vezes elas acreditam, porque ao fazer isso estão escrevendo no pensamento para si mesmo, não para uma terceira pessoa, que estão fazendo um texto que é, claro, coerente e tem sequência lógica, tá? E o alinhamento ao assunto, que é novamente o que a gente falou, da questão da fuga de tema, evitar ao máximo a fuga de tema. E às vezes a fuga de tema ela pode acontecer com você até conhecendo o tema. E se você souber como escrever, como desenvolver, como fazer aquele fluxograma, você pode não conhecer tanto o tema assim, mas conseguir fazer uma redação coesa dentro do assunto e não perder tantos pontos, tá? Quanto ao uso do idioma, utilização correta do vocabulário e das normas gramaticais, valendo no máximo 30 pontos. Gente, 30 pontos para você que passou lá em último. Então, enquanto a Blenda tenta retornar, se vocês conseguirem reparar, tipo, muita gente se preocupa muito, teve até muitas pessoas que perguntaram se deve responder somente o A, o B, o C, o D, se deve colocar do lado a letra quando estiver respondendo, tipo, isso a gente já deixou claro que não, né? E se vocês observarem bem os critérios de avaliação, vocês vão perceber que essa é, acima de tudo, primordialmente, uma prova de redação. Obviamente, você precisa conhecer o tema, até porque sem o conhecimento do tema, vocês não vão conseguir escrever
uma redação que será bem avaliada. Mas a maior parte dos critérios que estão não só no edital, mas também na folha de redação da ESAF, eles são critérios textuais, tipo desenvolvimento e adequação da argumentação, a conexão e pertinência, objetividade, uso de idioma, todos esses critérios, exceto um, que é o conhecimento do tema, eles têm a ver com língua portuguesa. Eles, tipo, os conhecimentos específicos da área de veterinária, eles já foram testados na primeira fase, óbvio, continuam sendo testados na segunda, mas o objetivo dessa segunda prova é e continua sendo avaliar a capacidade de vocês de produzir textos, de redigir bem em língua portuguesa. Será que a Blenda já voltou? Eu voltei, não tenho que tirar nem pôr do que você falou. Eu estava aproveitando aqui para poder refrescar. Ah, tá. Eu pensei que você tinha sumido. Eu já estava aqui pensando, ai Deus, eu fico com tanta vergonha de falar em público. Eu sou tímida. Eu Olha sou. só, pessoal. Aqui tem a grade de resposta aí da ESAF, que ela não muda muito de um concurso para outro, tá? E são vários critérios, né? Ali, como vocês viram, que vocês podem perder ponto, fuga parcial do tema. Às vezes tem edital que coloca a fuga total do tema como zero a redação, tá? Argumentação errada, argumentação inexata. Argumentação errada é quando te pediram para falar, sei lá, de uma situação que envolve uma doença X e você fala de doença Y. Dando um exemplo aqui. Então, você fez uma argumentação errada, ou várias, e você pode perder no máximo até 25 pontos, né? A argumentação inexata foi como a gente viu aqueles exemplos ali. É colocar uma frase e essa frase ficar genérica demais, ela não fazer sentido em si mesma e nem sentido para o texto no geral. Né? Omissão total de tópico, omissão parcial de tópico, por exemplo, você não abordou os itens lá A, B, C, D e E, ou abordou de forma insuficiente, fuga ao assunto, ausência de texto, marcação indevida, você colocou algo que não deveria em um determinado local. Essa marcação indevida, tome muito cuidado com assinatura ou qualquer coisa que possa identificar. Não precisa ser uma assinatura. Qualquer tipo de, sei lá, pode ser um coraçãozinho no final. Se isso for suficiente para te identificar, você será excluído do concurso. Exatamente. E isso acontece de verdade. Acontece demais. Eu tenho esse caso que foi e ele não fez de propósito, porque ele é acostumado a fazer aparecer, ele fez aparecer e ele assinou no final. A pessoa que zero. Aqueles 3 pontinhos, o triângulozinho no final de qualquer coisa, nada que te identifique. Uma marcação indevida vai te excluir do concurso. Não resolva desenhar na prova, né? Uhum. Aqui já entra a questão do assunto propriamente, desconhecimento da problemática, contradição, você está falando uma coisa e aí o seu argumento seguinte fala o oposto, né? Desenvolvimento incompleto, que a gente viu ali até o exemplo, a frase está lá, mas ela está solta, ela não ajuda nada ao contexto, ela não responde nada que foi feito anteriormente, nem nada que vai ser dito posteriormente. Texto confuso, muito cuidado com isso. E especialmente ele é muito comum para quem não é habituado a escrever, né? Começa e coloca as várias ideias, mistura uma ideia com a outra, uma resposta com a outra. Isso acontecendo, vocês vão perder, assim, vocês vão perder ponto. E como eu falei, todo ponto é ponto. Nessa fase agora que vocês estão, que vocês chegaram tão longe, né? Vocês vieram até aqui, não percam por bobagem. Linha que faltar ao mínimo exigido, linha que exceder ao máximo exigido, né? Nem tem espaço direito lá, evitem passar desses espaços. Erros de ortografia,
e erros de forma em geral, aqui são os aspectos de gramática, né? Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade com crase, muita dificuldade com regência. Nesse ponto eu até falei, lá eu salientei, eu conversei ontem com alguns candidatos que às vezes me procuram no Facebook ou no WhatsApp, vocês me perdoem, de repente, se eu demorar um pouco, pode ser que eu estou ocupada, não é má vontade nenhuma, tá? E me fizeram umas perguntas a respeito dos cursos. Eu diminuí lá até o valor do curso do professor Guilherme, e não é um interesse de alguém que quer só passar um produto. O Guilherme é muito bom, e quando nós conversamos a respeito dessa proposta, é um curso que é uma novidade, eu sei que é uma demanda que vários alunos às vezes precisam e eles não percebem, porque eles vão estudar gramática, eles estudam a gramática, mas não conhecem a gramática aplicada ao texto, né? E às vezes por um valor menor e num tempo bem reduzido, você pega ali tudo que você precisa recordar de gramática. Pensa bem, cada errinho de gramática é 0,25, então você não sabe usar crase de jeito nenhum, você vai perder um monte. E olha, não tem valor máximo, ou seja, cometeu 50 erros de ortografia, vai lá descontar o 0,25, né? Síntese de emprego e colocação, síntese de regência, né? Morfologia, que é a estrutura escrita das palavras, concordância, verbal nominal, pontuação, que é a parte mais chatinha, a vírgula realmente, tirando os casos que são expressamente proibidos, tem muita coisa para lembrar, mas pelo menos expressamente proibidos, vocês precisam saber que vocês não podem usar de jeito nenhum a vírgula, né? Sintaxe de construção, que é algo que vai prejudicar a coesão, a gente vai conversar a respeito de cada um desses pontos, né? Paragrafação, e aqui entram os outros critérios que a gente conversou. Clareza, concisão, unidade temática, estilo de escrita, foi bem desenvolvido, os argumentos foram bem desenvolvidos, né? Coerência, propriedade de vocabulário, que eu falei, cuidado com jargões, cuidado com hábito não, mas quem usa muito linguagem figurada perde muito nesse ponto da propriedade vocabulário, né? É para você usar a palavra naquele primeiro sentido que ela tem no dicionário, no sentido real dela. Os paralelismos. Daqui a pouco, deixa eu só fechar aqui, Anderson, e eu abro para ti. Paralelismo de sentido, né? Paralelismo semântico e sintático. Tem regrinhas específicas para isso, e pede pontuação alta, quase um ponto. Então, vocês não deviam perder essa oportunidade lá, depois deem uma olhadinha, vou mostrar aqui. A nossa página, tá tudo lá. Pode ir, Anderson. Pode falar. É extremamente importante, tipo, nós profissionais de letras, a gente tem um conceito que não sei se eu vou conseguir passar com clareza para vocês, de erros fossilizados. Muitas vezes vocês tipo, utilizam estruturas com plena convicção de que elas estão corretas, mas elas na realidade não estão. E esses erros de idioma, eles podem trazer um prejuízo maior do que, porque os descontos, eles parecem pequenos, tipo 0,25, 0,5, mas só que esses erros da parte de idioma, eles podem ter um reflexo muito grande na pontuação que será atribuída para vocês na parte do texto. Não sei se eu fui claro o suficiente. Então é muito importante desses erros fossilizados, que é aquela coisa que às vezes as pessoas fazem e não percebem, que é colocar clássico, colocar vírgula em sujeito e predicado. É um erro ou colocar crase antes de verbo. Oi? Tipo, ou colocar crase antes de verbo. Crase antes de nome masculino. Somente com a prática, esses erros vão surgir, todos eles vão aparecer e vocês vão conseguir eliminar eles de sua escrita para poder aumentar não só a sua nota de idioma, mas a sua nota de texto também, porque pelos erros da parte idiomática, eles descontam também, eles têm um reflexo muito negativo na nota textual da sua redação. Então,
A gente já está aqui quase fechando o nosso conteúdo, né? E só para recordar aqui os temas, nós vamos retirar aqui os temas da parte específica, da parte que vocês conhecem, e novamente lembrando, isso aqui, a prova ela não vai ser uma pergunta e resposta igual ao show do milhão, né? Aquela pergunta bem específica com aquela resposta específica. Vocês viram ali que tem outras possibilidades e outros formatos para que seja construído esse nosso estudo de caso, já que a prova de conhecimento vocês também já fizeram com as provas específicas aí de múltipla escolha, tá? Isso aqui está bem parecido com aquilo que eu mostrei, por isso que eu vou passar. E aqui os recados finais, né? A ESAF ela vai subtrair pontos que você tinha. Então, você já chega, olha que interessante, você já chega na prova aprovado. Só vai depender de você não perder esses pontos, né? Então, olha e preste atenção nas rasuras, o alinhamento às margens e caligrafia. Preste atenção ao tempo de prova, por isso que você tem que treinar bastante, treinar muito antes, tá? Eu acho que aqui a gente já meio que fechou, né? Você quer falar mais alguma coisa, Anderson? Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Alguém tem alguma pergunta? Quem tiver perguntas, podem deixar logo no chat, porque aí a gente já vai respondendo agora nesses minutos finais. A gente responde agora nesses minutos finais. Alguém está com o microfone aberto. Se alguém quiser fazer a pergunta pelo microfone, eu posso liberar aqui. Não? Anderson, olha lá, porque agora eu vou mudar. Pessoal, a maioria fica me perguntando a respeito. Às vezes eu não tenho muito tempo para responder para vocês, mas as informações estão lá no site. Fiz uma página lá especial para vocês, tem a página também dos contemplados. Acho que eu vou ressortear, porque alguns não entraram em contato, e a gente já precisa dar sequência nisso rapidinho. Conforme falei, eu estou esperando o nosso professor, né, nosso veterinário retornar, que ele está em viagem, para daí a gente dar a sequência, vamos fazer a reformulação daquele caso 01, tá? E eu estou aguardando o retorno dele ansiosamente, porque para a gente já dar sequência, né? Isso é necessário, mas para quem já comprou aqui, já vi que tem alguns matriculados nossos que estão aqui assistindo a aula, já vão subir os materiais em PDF, essas aulas aqui, isso tudo que a gente conversa é um conteúdo que nós estamos disponibilizando também para outros interessados, mas que faz parte do curso de vocês e que vai ser esmiuçado em outros vídeos, tá? Então, olha só, há pedidos que teve uma pessoa que falou comigo, Blenda, por que só 4 correções? Eu quero fazer um monte de correção. Falei, então tá, tudo bem, não tem problema. Então, a gente fez o pacotão em dobro aqui, que é com as 8 correções, e também eu vou pensar em alguns outros conteúdos aí exclusivos para quem quiser fazer e ter uma facilitação aqui de pagamento, que algumas pessoas me pediram. O acompanhamento individual, gente, eu quero deixar isso bem claro. Olha só, aqui nós vamos ter um envolvimento de profissionais de letras e profissionais de veterinária para o estudo de caso, tanto para elaboração quanto para correção. Eu vou ressaltar, sua correção vai passar pelo professor de português, vai passar pelo professor de conteúdo, tá? Até mesmo para você se sentir segura em relação ao que está sendo feito, né? O nosso trabalho, ele precisa espelhar a realidade da prova ou não tem o aproveitamento necessário que vocês precisam, tá? Então, esse é o trabalho principal e estamos ofertando acompanhamento individual, mas serão poucos. Isso daqui não vai poder ser em larga escala, até mesmo porque a nossa ideia aqui não é uma produção de larga escala, é fazer uma preparação de qualidade. E essas aulas de acompanhamento individual, para que ninguém se confunda, elas são aulas de português, tá?
Aqui não tem, claro que vai ter, o tema vai ser relacionado à área de veterinário, mas não tem aquele trabalho casado que é feito em relação aos profissionais técnicos e os profissionais de letras, tá? E Glenda, o curso... Oi, pode falar. dá uma olhadinha no chat rapidinho. Deixa eu voltar para o chat. Nossa, tá lotado. Saulo, não. Na verdade, tem as correções, mas eu vou pensar num bônus aí para quem pegar esse pacotão. Como foi uma conversa rápida de ontem para hoje, e aí eu vou pensar no que vai estar incluído nesse pacotão aí. Pode vir alguma surpresa interessante. Mas eu vou avisar até no máximo segunda, tá? Vamos lá. O curso de português operacional, eu coloquei um preço, assim, que tá muito, né, em conta, tá bem simples, tá bem acessível, né, até mesmo tanto para fazer o auxílio, tanto porque eu acredito nessa proposta, e eu tenho interesse mesmo que essa abordagem para concursos ela vá adiante, né? O que eu tenho a dizer para vocês é que o nosso interesse aqui é de trabalhar muito focado na prova. Então, toda a abordagem que o professor propõe para mim, que ela é bastante direcionada, eu dou muito incentivo e muita ênfase. Então, aqui está num preço muito interessante, seja para os colegas aqui, até que me disseram, tem muita gente que fala assim, ai, Blenda, tô com uma nota baixa, eu quero continuar estudando, mas será que eu vou, não vou? Pessoal, eu não tenho como saber qual vai ser a nota de corte. Com certeza, quem está com as notas mais altas está mais folgado para fazer sua preparação. Mas se você tem intenção de seguir no ramo de concursos, e haverá outros concursos para a área de veterinária, tem uma previsão, uma conversa a respeito da Anvisa, ou seja, para áreas que interessam a vocês, né? Você não deve começar só a estudar quando a prova aparecer, porque senão a sua chance de passar, ela se reduz, né? Então, não digo que você tem que ficar fazendo curso toda hora, comprando curso atrás de curso, não. Você tem que ficar estudando. A forma que você vai escolher de estudo é a liberdade tua. Aqui, eu só tenho a dizer que há amplas oportunidades aqui de você começar a reciclar esse processo, tá? Pode falar, Tem uma Anderson. coisa. Então, gente, e tem mais uma coisa também. O peso dessa prova discursiva, ele é um peso muito grande, né? É uma prova que vai valer 100 pontos. Ah, como toda prova subjetiva, tipo, existem corretores e corretores. Tipo, eu não vou dizer que não existe uma padronização, que não existe uma padronização, mas há uma variação de notas. Tem, tipo, é como se o jogo tivesse recomeçado. Tipo, até o último candidato, o candidato de número 900, se ele for bem avaliado nessa prova discursiva, ele tem sim condições de aparecer, de figurar entre os primeiros colocados. Eu tenho muitos colegas que no concurso da FUNAI estavam bem lá, tipo, foram 600 redações corrigidas, só seriam 200 vagas. Eu tenho colegas que estavam na posição 500 e conseguiram entrar no número de vagas, né, conseguiram chegar na posição 150. Então, não é algo assim, tipo, só porque eu estou em tal posição, eu devo perder a esperança de. Até porque se você não acreditar, aí definitivamente não vai acontecer, né? Então. Nossa, eu achei a observação muito interessante e especialmente quem é muito confiante e que gosta de escrever, eu adoro escrever. Se eu vejo uma prova dissertativa, eu vejo aquilo como um desafio interessantíssimo. E para quem gostar disso, ou para quem pegar o jeito, isso pode ser um ponto decisivo na sua aprovação. É só o que eu tenho a se alientar. E É, assim, nenhum investimento que você fizer agora vai ser em vão, e depois todos podem ser pagos quando você já estiver lá como servidor público, né? Aliás, eu já falei para vocês, eu tinha falado numa das lives, eu adoro presentes, eu não vou ficar chateada se vocês passarem e quiserem me dar presente,
tá? Ah, eu Pode gosto mandar um muito. recado lá em Brasília. Eu vou lá, vou assistir a posse de vocês, vou tudo, participo mesmo. Festa eu adoro. Gente, se tem uma coisa, a única coisa que vocês têm que se preocupar agora é em refinar a habilidade de redigir textos de vocês. Aprendam tipo, se preocupem apenas com isso. O resultado, tipo, não cabe a você. Mas É de um qualquer detalhe, forma, essa não será uma habilidade que vocês adquirirão sem propósito. Ah, com certeza, o objetivo de vocês é passar nesse concurso de agora, mas qual é o concurso hoje que não tem prova de redação? Principalmente se for para cargo de nível superior. Tipo, era isso. não é só isso, para a vida mesmo, né? Dominar a arte da escrita, da fala, ela é importante. Mas não só isso, veterinários todos vocês são, muito provavelmente quem está fazendo essa prova já tem aí um cabedal aí de 10 anos de profissão, tem bastante conhecimento. Então, na verdade, vocês não vão se diferenciar do seu concorrente em relação ao conteúdo. Vocês vão se diferenciar na forma da escrita, tá? É o recado aí que eu deixo para vocês, tá bem? Oi, Angel. E para quem já está lá, seja porque conseguiu a correção gratuita, está lá no sistema, nós vamos inserindo aos poucos. Se precisar, eu refaço o cronograma, porque realmente eu estou aí na espera do retorno do nosso professor, tá? Vamos fechar por aqui? Eu consegui falar hoje. Tchau, Vai tchau, gente. devagarzinho. Tchau, gente. Boa noite aí, excelente Natal. Aí todos os presentes para vocês. Um A Natal minha maravilhoso. esperança é que sim, na verdade eu estou fazendo até sinal de fumaça para ver se eu consigo contato com o professor, mas eu acho que as férias dele estão boas e realmente a gente não tem conseguido até agora, mas vai aparecer, com fé. Boa noite, gente. Feliz Natal para todo mundo. De nada, Luiz. Precisando de qualquer coisa, qualquer contato, manda aí pra gente. Se vocês quiserem fazer o curso aí, a gente até conversa aí a respeito das possibilidades, tá bom? Um abraço, tchau. Tchau, Anderson. Tchau, tchau.